you, Marcus. Thaís, obrigada. Acho sempre essa, essas iniciativas da gente falar sobre fenomenologia, psicologia e áreas afins em outros lugares que não é o comum, me agrada. Agradecer ao NUCAF, o querido Alexandre, por proporcionar a gente fazer todas as loucuras que a gente sempre gosta de criar, e ele vai, de uma certa forma, ali abrindo caminho e bancando. Acho que é importante cada vez mais a gente falar de lugares que proporcionam desconstrução. Bom, minha formação, eu sou psicóloga, fiz mestrado e doutorado na área da psicologia hospitalar, sempre trabalhei na docência e clinicando. E aí eu tive uma ruptura importante na minha vida, acabei na metade do meu doutorado na neurocirurgia do HC, um lugar mais positivista do mundo, trabalhando com fenomenologia. Eu acabei numa Alemanha, sem falar um A de alemão, com português e inglês, e num ambulatório de trabalhar com aspectos de cognição. E aí eu tive contato com neurofenomenologia, que era uma coisa muito inicial, naquela época, 2017, 16, 17. Voltei para o Brasil com a possibilidade de um pós-doc na área de esporte, trabalhando com aspectos de dor, agora não mais crônica, mais aguda, em atletas. E fui para um projeto grande com a CBF para ter a compreensão do que era o aspecto da Covid naquele momento de pandemia. Então, a leitura desses lugares de vanguarda é o seguinte, né? O que se apresenta naquele fenômeno e aspectos da dor crônica, fui para a dor aguda e da dor aguda para esporte. Hoje em dia, além de trabalhar com saúde fora dos entendimentos comuns das ciências naturais como adoecimento, eu trabalho muito com qualidade de vida, bem-estar e movimento, que traz para um lugar da Fenô, que é o que a gente faz com aquilo que a gente é, né? Esse sendo. E aí eu quero pegar o gancho aqui e falar um pouco sobre o que é muito rico nas nadadoras isso, né? É, e que tem uma coisa muito legal quando a gente fala em esporte, que é esse comprometimento com aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. E o filme é extremamente rico em cenas e aspectos do que a gente busca com aquilo que nos constitui, quando a gente tem um sentido para a vida. Queria abrir falando isso. Eu acho que uma das coisas, né, que mais me marcaram, esse filme eu chorei de novo, né, assistindo, de novo, Thaís, você porque eu chora já em tinha tudo, chorado Thaís. mas eu morri de chorar na primeira vez, né? E eu normalmente não vejo esse filme de guerra, filme de refugiado. Eu cresci em Angola na Guerra Civil, então são temas que eu prefiro não brincar muito, Uhum, né? Mas esse filme estava super aclamado e minha mãe, não, vamos assistir, vamos. E é exatamente isso que você estava falando, né? O que que a gente faz com o que a gente está sendo? No, f- no- Na biografia que Sartre faz de Diogenes e também em outras obras, né? Ele fala, né, não importa o que fizeram com a gente, mas sim o que a gente faz com o que fizeram com a gente, né? E é muito marcado a diferença entre as irmãs, né? A diferença entre as irmãs no contexto de, poxa, viveram todo aquele trauma juntas, né? Conseguiram atravessar tudo aquilo. Mas uma, né, se mantém nesse projeto dela de ser atleta olímpica, a outra acaba encontrando, né, e criando sentido para a vida dela depois, mas assim,
A cena que mais me impactou, isso continua me impactando, é delas dançando a música da Rihanna e a bomba caindo no fundo de Damasco. E elas ali num rooftop, que eu acho que é essa ideia de situação limite, né? Quando alguma coisa chega e tu sabe que a partir daqui, daquilo tudo vai mudar, né? Mas Uhum. isso, já joguei uns elementos aqui. Tem uma coisa muito legal que é, eu revia, né, para estar aqui hoje, então tá bem fresquinho o filme. É, mas eu acho que nessa cena tem uma coisa muito legal e eu queria entrar no sentido do sendo e do é, para a gente pensar até mesmo em aspecto de narrativa terapêutica. Tem um pouquinho antes, assim, tem uma cena do aniversário, então a surpresa do aniversário, e ali, né, minhas filhas valem muito mais do que se fossem meninos, então como que elas são, e elas vão ser olímpicas, corta, eu acho que 4 anos depois, a cena delas comemorando ali no rooftop, e é, né, aquela coisa das adolescentes aproveitando tal, e vem a câmera e mostra a cidade sendo bombardeada. E o impacto de como que a gente vai naturalizando aspectos, né, do ser um dia qualquer, ali numa vila de adolescentes que vieram da piscina e tem uma festa surpresa, até um dia qualquer, a notícia ali, né, no tablet que tem uma guerra acontecendo, isso em vários lugares diferentes, até 4 anos depois, elas estarem na guerra e a vida acontecendo ali, né? Esse sendo o tempo inteiro que a gente às vezes perde o parâmetro e eu gosto bastante quando a gente fala do comprometimento e trabalha numa psicologia do esporte e fenomenologia. Eu tenho uma chance muito grande de trabalhar numa clínica, que é a Clínica Move, que eu coordeno em São Paulo, que, assim, o tempo inteiro é essa abrangência do que a gente faz, né? Então, assim, esse comprometimento da gente ter que se haver com aquilo que a gente faz. Esse sendo olímpica é o sentido, mas e que isso tem a ver com aquilo que eu faço neste momento, aonde que eu me encontro, entra no aspectos do ethos, entra no aspectos do sentido para aquilo que vai me levar, que é esse sendo, mas o projeto terapêutico é justamente, e aí, o que que você está fazendo? E aí, assim, esse é o tempo inteiro. É, 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 que traz um sentido, né? Acho que isso é um diferencial muito grande quando a gente pensa num atendimento fenomenológico, onde a queixa vem muito colada numa demanda. Então, não é só entender aquilo que está vindo como queixa, mas ter um sentido naquela demanda do que a gente vai escutando, naquilo que vai se apresentando em cada uma das sessões. O legal ali do filme é isso. Fica muito claro que esse entorno traz uma percepção para cada uma delas diferente do que elas estão fazendo com o sentido da vida delas. Outra cena, até Thaís aqui trazendo um pouquinho, que é na sequência, que é elas no carro, né? Então, assim, elas estão ainda comemorando tal. Tem, eu acho que o falecimento no bombardeio de uma amiga e a irmã, uma super, temos que comemorar a vida e a outra querendo voltar para casa. Porque no dia seguinte tem o treino. E aí tem a fala do pai, que fala o seguinte: ela perguntar, e aí, como que eu fui? Qual que foi o tempo que eu fiz? E ela fala assim, pai, que tempo que eu fiz? E ele corta e fala o seguinte, me chama de treinador, né? É muito sutil e percebendo o seguinte, se você virou à noite e você não treinou bem, você não tá vindo perguntar para o seu pai o seu tempo.
Eu tô aqui na postura do seu treinador, das durezas, do lugar do comprometimento do que você faz. Sim. O quanto que ela, no momento que, né, eles chegam finalmente na Alemanha, né, e ela vê que se ela ficar só ali naquele campo de refugiados, desculpa, eu pensei que era o gato, naquele campo de refugiados, sem fazer nada com aquilo que é o, né, o que é o sonho dela, que ela vai ficar pior, porque ela quer voltar. É ela que não queria ir. Quem queria ir desde o começo era a irmã dela, Uhum. né? Ela queria ser atleta olímpica. Ela queria nadar pelo país dela, né? Mesmo quando esse país já não existia mais como, né, para entrar nas Olimpíadas como um time, uma, e não sei o nome que vocês dão para essas coisas, não. Fala que a gente tenta Confederação, compreender. Não tinha confederação, federação, não tinha. Mas olha, né? Não tinha mais esse país e ela, mesmo assim, ela ainda questiona voltar várias vezes, né? Não só nos perrengues da travessia. tem umas cenas muito bonitas que tem um sentido, uma fala de uma pessoa muito influente na psicologia do esporte, que é a Katia Rubia, que trabalha inclusive com é, a história de atletas, né? E ela traz o sentido de ser atleta, né? O sentido de você ter o espírito olímpico ali. E tem umas cenas muito legais para você fazer recorte, que é o seguinte: elas indo embora da Síria, o pai, ó, tem aqui tudo isso, 10 mil euros. Ah, isso não é muito dinheiro, tal. Não, eu vou até arrumar mais. Eu peguei por empréstimo, então tem um diálogo ali. Olha, tô dando tudo que eu tenho e o que que eu arrumei. E o pai separando as medalhas e entregando, elas não levando nada, separando as medalhas olha, para onde você for, você leva e mostra que você é olímpica, que você é uma medalhista. E não esquece que você nada pelo seu país. E aí tem uma cena um pouquinho mais pra frente, que é elas na Turquia, elas sem nada, com cabo de vassoura, fazendo movimento de nado livre. Sem água, sem nada, e ela fazendo com cabo de vassoura movimento de nado livre no nascer do sol. Alex, você que é o mais atleta dos aqui presentes, a Nina Não tenho também. Os certeza. outros eu não Desculpa. conheço, não abre a câmera para participar com a gente, então eu vou puxar o Alex. Ô, Como é que Thaís, foi a tua experiência? você falou Alex, a minha Alexia começou. Não tenho certeza. Sempre, sempre. Ela, a minha Alexa agora fica na cozinha porque eu não posso ter Alexa no quarto por causa do Alex. Que eu falo com ele, a Alexa fica com ciúmes. Mas, Alex, você que é um menino atlético, como é que você viu aí a postura? Eu esqueci o nome dela, a outra é Sara, né? É, a Mas Sara, só um pouquinho que eu pego aqui. Os nomes eu já esqueci já, faz um tempo que eu vi, não tive tempo de reassistir, né? Senão teria mais coisa na ponta da língua para falar. Por acaso, eu já nadei bastante na vida, né? Já fiz mais de 10 anos de natação. Então é interessante, né? Esse filme realmente, logo de cara, assim, já estava bem comentado, né? E aí é mais um assunto que eu gosto, então achei bem interessante. Estou me lembrando muito daquela cena em que elas saem do bote e vão nadando, né? Porque tem que fazer aquilo, então realmente assumir, né, uma responsabilidade ali não só por elas, mas por todo aquele grupo ali, né? A gente pode falar de grupo também em Sartre, né? Quer dizer, cada um contribuindo a partir da sua singularidade, né, da sua Possibilidade. qualidade, né, especificidade, né? E foi bem interessante essa questão de se assumir, né? Quer dizer, não necessariamente as duas ficam como nadadoras profissionais o tempo inteiro, né? Uma das irmãs, eu lembro, vai para um outro caminho, inclusive um caminho mais de militância, né? Porque daí elas voltam para o país, vão fazer exatamente esse movimento de ajudar quem está precisando, né? Até para sair e tudo mais, né? E me chamou a atenção exatamente esse caráter que a Mariana estava falando no início, né?
o caráter do projeto existencial aberto, né? Quer dizer, elas são nadadoras, sim, mas não é que é uma essência que é pré-definida, não é que é uma essência que é colocada pelo pai, que aquilo elas vão ter que pegar aquilo ali para sempre, né? É uma existência e é um projeto existencial aberto, né? Então, como é que elas vão, ao longo do tempo, se havendo com esse projeto existencial, né? E uma se aplicando mais do que a outra, se engajando mais, fazendo mais sentido para ela, né? E aí, por conta disso, ela tem sucesso, enfim, toda a questão, né? Do filme, né? Agora, também a possibilidade de você se engajar, né? Em relação ao outro, né? E não só em relação ao seu projeto existencial individual, né? Em toda a trajetória delas pelo filme, a gente vê o contato delas exatamente com a situação, do ser em situação que a gente fala, né? Uhum, Então, são várias situações diferentes ali, né? É claro que ao longo daquele trajetória, as mortes, né? Toda possibilidade, né? Constante do perigo, né? Aquilo dá uma visão de mundo para elas, né? Que tem um quê também de formação política ali, né? Sobretudo para as duas, né? Mas sobretudo para essa das irmãs que decidiu então fazer da vida, né? Fazer do projeto existencial um projeto que tem a ver com o outro, né? Sair só dessa questão do projeto existencial individual voltado para si mesmo, mas voltado também para o outro, e a gente pode falar um pouco sobre o amor ao outro, né? É, no sentido mesmo do amor cristão, né? Não necessariamente se atendo aqui ao cristianismo, mas esse princípio da ágape, né? O amor pelo outro sem querer nada em troca, sem esperar que se digam obrigado. Não, vou fazer o bem para o outro porque eu acho que é importante que se faça o bem ao outro, né? Então, me chamou bastante atenção no filme essa questão das trajetórias individuais. São duas irmãs que partem do mesmo lugar, têm pontos de chegada diferentes, com trajetórias que a princípio convergentes, mas vão se divergindo, né? E poderiam muito bem seguir as duas como nadadoras e vamos lá, Olimpíadas, né? Mas as singularidades, né? A maneira como elas se singularizam frente a esse universal, frente a essa situação que está sendo colocada diante delas, né? Então, eu achei bem interessante isso. E outra coisa que eu acho que é importante destacar, ainda nesse sentido da situação, né, que elas vão compreendendo melhor ao longo do filme, destacar não só elas como personagens principais, né, mas as personagens que estão ali de fundo, né? Se a gente for pensar ali na relação figura e fundo, né? Então, como é que também são essas trajetórias individuais, como é que são as possibilidades existenciais das pessoas que estão ali em volta, né? Para além da trajetória delas, né? Mas as outras trajetórias que estão envolvidas, né? Porque também não é assim que a gente está pegando elas como exemplo, elas que eu digo, as nadadoras, né? Como uhum, uhum. exemplo que tem que ser seguido e vamos lá, porque é assim que se vive. Não, a gente está vendo a singularização de um processo, né? Enfim, de se fazer, né? Processos de totalização em curso, né? Que estão se fazendo, estão se escolhendo o tempo inteiro ali, né? E essa é a possibilidade que é a possibilidade delas, né? E para outras pessoas foi diferente, né? Nem todo mundo vai se colocar, por exemplo, na posição de militante, se engajar, né, a partir do que o Sartre fala, né? E aí tem uma diferença, por exemplo, de Sartre e Heidegger aí, né? Que aí o Heidegger fala do ser como se fosse já uma analogia com o ser comunitário, e o Sartre fala que não, peraí, é preciso haver o engajamento para você ser um sujeito comunitário, né? Não basta só ser um ser social, né? Então, me chamou a atenção essas constituições, assim, esses processos de singularização diante dessa situação que elas vão cada vez mais, né, vivendo assim na carne, né, a realidade do mundo e a realidade desse contexto de imigração, né, forçada, enfim, né. Então, acho que tá bom, né, Thaís? Ah, tô aqui, quero perguntar várias coisas. Por onde você nadou e por quanto tempo e até a categoria que você foi, só pro... Não, não andei nada profissional, não. É porque eu tô até Não, não foi tossindo aqui. federado? Tá. Não, não fui federado, não. Eu tive bronquite, né, com criança, e aí eu Aham, entrei na aham. natação para melhorar.
Foi isso só. Mas aí não teve nada Alex, profissional. eu vou olha, a Alexia piscando. Nada, Alexia. Não é com você. É, mas eu acho que tem uma coisa legal aqui. Eu pergunto porque é, qualquer coisa, e eu acho que o esporte traz um referencial desse comprometimento, que assim, aquilo que a gente se engaja, aquilo que diz respeito da onde que a gente está. Então, assim, é o escolher todo dia, é o escolher estar ali, é o escolher ter que, né, porque eu tenho bronquite, porque eu comecei a nadar, porque tem alguma coisa que faz aquilo fazer parte de sempre estar ali, né? Vou tentar aproximar não só para o esporte, mas a gente tem essas escolhas em outras situações. Em algum momento, acredito que todos, ou a maioria de todos que estão aqui, escolheu por diversos motivos, a ter que se haver com os estudos de psicologia, e mais especificamente entre existencialismo e fenomenologia, aí, então, né, tem que se haver o tempo inteiro com essa escolha, com isso que dá um sentido, que a gente pode trazer como um chamado, é, de ter que se haver sempre com aquilo que está se apresentando. É, e acho que aqui tem uma coisa muito legal, que é o identitário. Não é dado o nadar e imediatamente aquilo dizer que vou ser olímpico, ou não é dado o nadar e imediatamente eu tenho que me haver com virar olímpico. Mas isso se apresentou no horizonte, em algum sentido, para essas filhas, por ter um pai, por ser numa casa, por ter esse valor. Mas a forma como que cada uma se ateve a isso diz do projeto identitário de cada. É o nadar, o como tá ali, o sentido de polis, e olha só que bonito, cada uma delas, talvez com o mesmo sentido, o nadar às Olimpíadas, se ateve isso em uma relação entre irmãs que, apesar de ter esse sentido, foi sendo construída muito. Eu vou trazer aqui, né, pedindo licença, de lugar da fenomenologia, fenômeno hermenêutica do ser com, né, assim, na relação como se apresenta, elas, cada uma do seu projeto, ainda se mantendo como irmã e conseguindo essa nadando e continuando nadando, e essa entendendo o nadar em outros sentidos, ali que vai para a militância mais específica. E eu acho que até a gente pode ir um pouquinho além. Você continuar nadando para um país que não existe e chegar numa Alemanha e falar o seguinte: olha, eu sou nadadora, aqui a minha sunga é essa, né? Meu maiô é esse, eu visto este maiô, né? Eu visto esta camisa. Diz também de um referencial do lugar onde que você vem e quem você é. Então, assim, acho que de lugares diferentes, o sentido do que você faz com a sua vida, esse é muito bonito na história das duas. Eu acho que a beleza do filme, claro, são, vamos chamar, heroínas de fazer uma travessia, de se dar conta da vida, não só delas, no sentido mesmo de se manter vivo, mas também quase de se responsabilizar de trazer outros. Tem esse lugar aqui que é muito bonito, que é o sentido do ethos. O que que eu faço com aquilo que vai se apresentando? E é muito comum as pessoas, em processo terapêutico, se esquecerem disso. Gosto sempre de puxar. A nossa clínica, principalmente quando a gente vai falar em fenomenologia hermenêutica, com um olhar mais cuidadoso, eu sempre falo para a Thaís, eu entendo como uma clínica no sentido de polis mesmo. A gente traz para as pessoas um comprometimento com aquilo que ela está fazendo. É a retomada do aspecto do ethos.
E aí, pensando no esporte, que muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, mas como que você trabalha com fenomenologia, com um lugar onde as pessoas estão assim, vai lá, trabalhando com olímpicos, né? Vai lá na natação, conta azulejo, vai chegar no 15º azulejo, você vira, faz, vamos lá, corre, corre. Assim, tem o lugar do performático, mas a gente pode ir muito além do simplesmente estar ali no performático. A gente só vai conseguir que a pessoa performe se aquilo diga dela de uma certa maneira. Senão aí, vou brincar, pedindo licença daí, senão a gente aí vira um garçom, né? A gente fica na representação daquilo que deveria ser. Então, eu gosto de trazer é, esse referencial para nossa atuação da fenomenologia muito além dos nossos consultórios tradicionais. Tem uma série da Netflix, que eu não vou lembrar qual é agora, gente. Procurem, sei lá onde, que é sobre atletas. É, eu acho que é o terceiro ou quarto episódio que o, era um corredor? Não, era um ginasta, não, um tenista, falando do primeiro momento que ele teve pavor, pânico, uma crise de pânico no jogo. E como que aí ele nunca mais conseguiu performar do mesmo jeito. E aí, nesse episódio, eles comentam daquela ginasta gringa, que eles Simone Biles. chamam isso, mas ele tem um termo para o que ela teve. Muitos ginastas chegam num ponto que, acho que eles chamavam de X, que eles param de acreditar no corpo deles. E aí eles não conseguem mais confiar 100% que o corpo vai responder o que a intenção, né? Parece que em algum momento desalinha e o corpo falha, né? E aí eles perdem esse poder de acreditar que o corpo vai fazer aquele movimento que ele já fez 500 mil vezes, que ele já treinou 500 mil vezes. E aí todo esse episódio vai falando, né, não só de ginastas, mas de esses atletas, né, que com a pressão do público, com a pressão do lugar deles, né, chega um ponto que parece que, né, e que eles, por mais que eles tenham anos e anos de treinamento, a saúde mental é mais importante do que todo o condicionamento físico, para poder voltar a, de alguma forma, trabalhar aquilo, né? Não deve ser nada fácil. Posso, vou puxar a sardinha aqui para o universo onde eu consigo falar com mais propriedade, mas é o seguinte, é, eu tive a oportunidade de trabalhar com um aspecto da sintomatologia no doutorado, e é o único aspecto pelo DSM que é um sintoma que vira uma doença, que é dor. Que é uma, assim, para mim é a coisa mais que traz o atestado de como que a gente pensar o mundo da saúde só pelas ciências naturais é pouco. Porque é o seguinte, se eu tô com aquilo, que é um sintoma, sentir dor, por mais de 7 dias e ter certas características, aquilo já não deixa de ser um sintoma de um quadro e vira um adoecimento com o número ali, né? É, é quase que como, assim, tá bom. Então a gente valida o que você está sentindo e aí a gente vai ter que curar isso. E aqui a gente tem uma coisa muito interessante para pensar, que é a questão do chegar no limite. Geralmente, quando você vai pensar em uma pessoa que está performando, ela tem que colocar toda a sua corporeidade, e aqui eu estou falando do aspecto de corper mesmo, né, no seu limite. Então, tentar que esse corpo seja e faça ao máximo, e aí ele tem que ter uma compreensão do Lyme.
que é? Até onde e o que eu consigo fazer com esse corpo? Para um adolescente, que o aspecto cognitivo, então assim, o que ele está se apresentando ali, ele não está completamente formado, e esse corpo ainda é muito desengonçado, como que eu coloco esse de 17 anos nadando com um que tem 17 anos e que está com completamente um corpo formado? E qual que é o entendimento imediato que ele pode estar ali performando? E qual que é o entendimento que a gente pode pensar em performance simplesmente pela performance? Chegar nesse corpo no limite diz de uma compreensão qual que é o limite para cada um e o que ele faz com isso. De maneira nenhuma aqui eu estou trazendo uma separação entre os dois aspectos, entre corpo e life. Pelo contrário, o que eu estou querendo mostrar é que se a gente olha essa estrutura, a gente tem que levar em conta como que ela está se apresentando para cada um deles, para cada, né, existência ali. E isso por si só acaba trazendo um referencial que é fundamental. A gente chegar no nosso limite diz o tempo inteiro da gente ter uma percepção do que acontece nesse entorno. E aí a percepção muitas vezes chega no sentir algo, sentir a dor, ter uma percepção deste corpo, e o que é o passar o limite. E aí vem a questão de o que eu faço com os limites. Muitas vezes a gente acaba não entendendo que aquilo se apresenta de que forma para cada um deles, né? E aqui que talvez seja interessante. O que é chegar no limite, conseguir performar e o corpo dizendo que que é até aqui. E aí ali, aqui a gente se encontra no sentido de live. Não é mais só uma estrutura física, é uma compreensão do que está se apresentando ali, no que eu faço com esse corporar. Não dá pra gente não pensar nisso. Fim de semana passado, tava numa mesa, tava discutindo a questão de doping. O que faz o doping? Essa discussão é uma discussão bem cara no Brasil atualmente, e aí eu tava fora do Brasil e aí o que falava, o que eu achei muito bonito, que é o seguinte: um atleta, ele só é sensacional, ele só é olímpico porque ele consegue se haver com aquilo que ele faz com o corpo, de chegar ao seu limite e esse limite ser extraordinário. Se ele usa algum tipo de substância, ele vai conseguir que esse limite seja mais. Só que a partir do momento que ele usa uma substância para esse corpo ser mais, ele deixa de ser um atleta, ele deixa de ter o sentido olímpico. As pessoas que usam substância achando que vão virar olímpico, elas não têm o reconhecimento de até onde que ela pode ir. Então, assim, não é se dopando que você vai virar um atleta olímpico, que você vai conseguir performar mais. É aquilo que se constitui na sua existência que faz você ser olímpico. Só que ao mesmo tempo que você tenta performar mais do que aquilo que se diz respeito da sua existência, você perde o seu caráter de ser olímpico. É muito bonito você parar para pensar nisso, né? Assim, o se haver com aquilo que você se representa. Geralmente a gente tem esse tipo de discussão num lugar muito ainda patologizante e mais, eu acho que mais triste ainda, é muito culpabilizante. Ah, ele se dopou, ele, e não tem essa dimensão de como que as coisas se apresentam ali na relação imediata. Hum, Acho que no filme tem algumas cenas que são muito legais a gente pensar no que as pessoas fazem com a sua história. É quando as duas irmãs estão tentando convencer o primo DJ para ir para a Alemanha. E aí o primo DJ fala assim: Ah, eu vou pro Canadá, tá tudo certo para eu ir pro Canadá. E, e elas começam a falar assim: Poxa, mas o Canadá é frio.
é mais frio do que a Alemanha. E ele, não, e aí ele começa a ficar meio na dúvida, é, não é, tal. E aí elas trazem para o universo dele. Poxa, você que é DJ, você tem que pensar em Berlim, óbvio, né? Precisa de as pessoas escutarem a sua capacidade de trazer a música com esse referencial sírio para música eletrônica, sei lá. E aí ele encontra no sentido ali de para que ir para Alemanha. Talvez o trabalho nosso cada vez mais seja esse, em esporte, mas o que é questão imediata do performar é o entendimento do que diz para aquela pessoa, é o entendimento do que é a dor para aquela pessoa, mais do que buscar um quadro do que é o dolorido. Do primo DJ agora, uma das cenas que eu acho muito lindinhas também é quando a menina mais velha, né, dá o fone para ele, fala, não desiste do teu sonho, Uhum. né? Porque ele ali já estava nessa de só, né, ajudá-las a chegar e ali refugiado e aquela cena também que bonitinho, vamos, primeira noite de Berlim, vamos dançar. Aí a menina, mas vamos dançar de pijama? Não, vem aqui. Aí ele monta a rave entre os três, né? Ele coloca a caixinha, monta ali, ó, uma festa e eles acabam chorando, né? De tanto dançando com a emoção de estar ali e lembram, né? O que é que está acontecendo em casa. Tem um negócio que é assim, eu e a Thaís, a gente estuda o Nada, né? Aí eu vou citar aqui, tá, minha amiga? É muito importante essa relação, né, nossa com o corpo. E aí, por exemplo, eu fui pegar aqui na página 388 aqui do Nada, né? Ele fala muito claramente, o corpo é Eu inteiro estou, eu psíquico. estou transformando em monstro, Alex. O Alex está citando página. É o Não, tá maior sinal de marcada aqui. monstruosidade. Tá marcada aqui, não peguei da cachola, não. Mas é porque a gente leu até isso há pouco tempo, né? Aqui na 388 o corpo é inteiro psíquico, né? Então, é claro que é exatamente isso, só sublinhando, né, a importância do que a Marina trouxe, né? Assim, essa questão da confiança, né? E aí não consegue mais fazer aquele movimento, e aí não é só uma questão do corpo como uma ferramenta, né? Não é só uma ferramenta. Eu costumo dizer que o corpo é como se o nosso corpo fosse a nossa máquina existencial, assim, ou uma outra analogia, é como se a gente fosse ao mesmo tempo uma arma e o projétil da arma. A gente se atira, a gente se projeta o tempo inteiro no mundo, né? Com o perdão da metáfora belicista, né, que eu não tenho nada, sou pacifista, não tenho nada a ver com isso, mas só para a gente entender se projetar o tempo inteiro em explosão, né, e quando vai já não é mais, né, então o ser é o que é e é o que não é, né, de novo, né, o ser e o nada, né, então assim, é importante a gente sublinhar essa questão, essa relação nossa com o corpo, né, e como isso afeta, sim, a nossa saúde mental, né? Então, o corpo como consciência, né? Enfim, esse projeto de totalização, de novo, né? Projeto de totalização em curso, né? E que tem a possibilidade da gente ir se havendo com isso e ir modificando esse projeto, né? Que não pode ser pensado como hermeticamente fechado, né? A gente só se torna ali essência realmente no momento que não tem mais a possibilidade da gente fazer alguma coisa diferente da vida, né? Não tem mais a possibilidade de escolha. Então, só realmente para sublinhar a importância do que a Marina trouxe. Ah, já tem alguns anos, mas eu estava acompanhando uma mesa que uma professora bem renomada, né, falava o seguinte: o Dasein não tem corpo, entrava numa coisa assim, e, e, e aí a pessoa que estava na mesa junto virava e olhava assim, fazia assim, né, provocando ali aquelas coisas que a gente às vezes vê em congresso que eu tenho vontade de me enfiar embaixo da mesa, que vergonha, assim, falo assim, gente, isso não tá acontecendo, mas assim, muitas vezes na academia
a gente acaba perdendo algo que é fundamental, que é que, assim, mais do que ver as diferentes facções da fenomenologia, é a gente conseguir olhar para o aspecto de como a gente pode pensar uma atuação que não seja simplesmente uma replicação de conhecimento, né? Então, assim, a gente ter todo esse embasamento, mais do que virar doutrina, é a gente conseguir trabalhar no lugar do ir além do que está se apresentando. E talvez aqui a fenomenologia entra como lugar de vanguarda, justamente porque a gente tem que olhar para os aspectos da existência, né? Eu não consigo, e eu acho que o Alex foi muito feliz aqui na fala, eu não consigo é, pensar no que seria o corporar, o corpo, qualquer aspecto aqui que não seja a partir do que está se apresentando da existência. Senão a gente entra no lugar que é o trabalho dos filósofos, que é entender o conhecimento sobre o corporar. A gente precisa sair e dar o passo cada vez mais difícil, que é ter o entendimento do que a gente faz no nosso clinicar, com as práticas do que é a existência, seja ela pelos lugares mais diferentes que a gente possa falar sobre isso. Isso aqui que é o interessante, é aqui que tem a potência. E aí eu vou aqui puxar, acho que a Thaís é muito feliz quando ela banca fazer o projeto no cinema e muito mais, assim, quando traz as temáticas para uma discussão do que a gente, pela sétima arte, a gente poder falar sobre aquilo que muitas vezes diz de contar a história das pessoas. É assim, você imagina, essa para mim é a cena máxima do filme, que é você tá nadando, ela tá numa tomada de tempo, a irmã que vai virar depois olímpica. Pá, 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 e ela tá lá, tá. De repente, pum, cai uma bomba do lado, e aí todo mundo fica assim, e cai uma bomba dentro da piscina onde ela tava ali, pá, pá, pá. Eu ia ter um transtorno de estresse pós-traumático, não ia tomar nunca mais nem banho, né? Eu ia Nunca mais associar, quero ver bomba na minha vida. né? Assim, estar molhada para mim ia ser o tempo inteiro, eu vou me explodir aqui. Tô brincando, mas assim, é, não dá para a gente não deixar de associar o tamanho do lugar do que é isso, do que é o nadar, ou se haver como estar ali para ela. Faz o recorte disso. Eu estava numa piscina com uma bomba. Eu estava num bote, carregando um bote e me havendo com o mar ali e carregando um bote. Eu estou representando meu país numa Olimpíada. Meu, você nem precisa ir para as Olimpíadas. Eu não sei se está ficando muito claro para o paralelo que eu estou querendo trazer aqui, né? O quanto que a nossa clínica é justamente isso. É o poder olhar para o que está vindo e a história da pessoa ter esse constituinte, que eu acho que o Alex aqui trouxe de uma forma muito legal, quando ele vai citar o Serenata. Não dá para sair impune com aquilo que eu faço na minha vida. Querendo proteger a professora renomada. Eu não sei nem quem é. Imagino eu que não saiba quem é, né? Eu não Mas, lembro, faz tanto tempo que eu já nem lembro mais quem que foi. mas dando peteleco em Heidegger, ou salvando a professora, é, citando Sartre, eu não tenho corpo, eu sou o meu corpo. O problema é que Heidegger não tratou disso, né? Brincadeira. É, assim, pode ser que tenha tratado ou não, e aí eu gosto de brincar falando o seguinte, isso não é uma questão para mim,
Não é nem a questão de referencial, não. Isso é uma questão para quem fez filosofia, né? A minha questão é aproveitar esses referenciais da, da questão de ser, do que é o conhecer, e trazer para uma clínica aplicada, onde eu não tenho uma metodologia predada das ciências naturais, mas eu tenho um método ao qual eu vou me haver com aquilo, que é o método de Estava olhar o brincando, fenômeno por si é, só. Não é que, o que eu acho legal aqui é justamente a gente retomar isso, né? O quanto que a gente vai se perdendo, e o legal é justamente a gente retomar isso, e às vezes pela sétima arte pode ser um caminho. E fazer supervisão é um caminho. E se haver concursos de desconstrução é um caminho, né? E se está comprometido com o que a gente faz, sendo estudantes e psicólogos com referencial hermenêutico, existencial, fenomenólogo, seja aí os lugares que a gente pode se encontrar, que seja o tempo inteiro de se rever nesse caminho, né? É uma prática em construção. Acho que isso aqui é o diferencial. E olha só, é o que, de uma certa forma, a gente faz quando a gente pensa nos nossos pacientes em projeto identitário. É, é, é. Interessante concordar de novo com a Marina aqui, essa questão de que, tipo assim, uma das grandes características que eu vejo, assim, né, dentro da fenomenologia existencial, é exatamente a gente fazer esse movimento de desnaturalizar as coisas, né? Não é porque as coisas estão do jeito que estão, e aí às vezes parece que. Aí vamos trazer para a clínica, né? Saindo agora um pouco do filme. Alguma situação de vida que está difícil de imaginar, fora dela, enfim, né? Seja uma situação ruim, né? Ou uma situação boa, ela vai se modificar, né? Então, assim, a contingência da vida, né? A facticidade da vida vai trazer elementos que vão modificar aquilo ali e como é que a gente se comporta diante da vida, né? Nesse sentido de assumir a responsabilidade também por esse olhar que a gente tem dela, né? Saindo dessa visão essencialista. Então, por exemplo, eu venho desse lugar, eu venho dessa classe social, por exemplo, né? Então isso, aquilo não é para mim, né? É claro que tem um aspecto cultural aí, a gente tem que considerar o aspecto antropológico, né? Mas ter a partir da clínica também a possibilidade de mudar, né, esse olhar. E por isso que também para mim a clínica fenomenológica existencial, sobretudo assim, da onde eu parto, né, que é a partir de Sartre, é também uma clínica que é uma clínica política, né? Porque esse despertar para a possibilidade constante, e esse processo de desnaturalização das coisas como elas são, enxergar outras possibilidades, e com certeza, de novo, eu concordo com a Marina, o processo criativo, ele é fundamental para isso. E a gente pode encontrar isso no cinema, no teatro, na música, na literatura, né? Então, com certeza também são aspectos que são aspectos terapêuticos, né? Não são necessariamente terapia, né, estrito senso, mas são terapêuticos para poder imaginar o mundo de outra maneira, ver o mundo com outros olhos, né, ter um repertório maior nesse sentido, né, e poder se enxergar se posicionando de uma maneira diferente com a qual você se posiciona até aquele momento, né? Então, é isso, de ter a vivência mesmo e sempre caindo a ficha, a realização de que se é um ser de possibilidades, né? Então, isso é uma das coisas que eu acho mais bonita, assim, na nossa clínica, assim. Eu acho muito, muito legal mesmo, assim. que a arte como um todo, mas eu acho que o cinema, por englobar várias especialidades de arte nele, né? Basta ver uma cerimônia dos Oscars, que você vê a quantidade de profissões que existem para a realização de uma peça cinematográfica, né? É o que ajuda a roupa, é a cinematografia, é a música, é tudo isso junto, né? Que ele acaba afetando, tocando a gente de formas que a teoria não alcança, né? Que às vezes a gente não consegue por palavras,
né? Para mim, outro momento que eu chorei nesse filme, agora a Marina vai falar, mas aí chorem tudo. Mas não, outro momento que chorei, gente, quando aparece o Maraca, pode crer? Maracanã lindão, antes de começar as aberturas da Olimpíada, quando aparece o Maraca, eu falei assim, nossa senhora, mas por quê? Eu tô há anos sem pisar o Rio de Janeiro, né? E assim, coisas que talvez eu nem me tocaria no dia a dia. Eu tenho saudade, quero ir, quero, né? Mas que tanto me faz falta, né? E esse aqui foi o exemplo desse filme, mas o quanto que alguns detalhes em várias obras, né, acabam tocando a gente de maneira que um livro não faria, né? Hum, Talvez por todos esses estímulos. E, ó, gente, eu sou amante de livro, eu vim para cá com meia dúzia para fazer o doutorado, já estou com 300. Mas, assim, o quanto que é isso, é outro registro de afetação, né? Às vezes a gente não sabe aquilo que nos toca, né? Então, assim, ver a imagem do Maracanã, ou sei lá, tá todo dia passando e chegando ali não faz a mínima diferença imediata. Você passa pelo Maracanã todo dia ali. Outra coisa é você ser tocado, pá, e abre completamente um universo gigantesco de relações ali. É, isso não tem como a gente falar de um outro lugar que não seja do privilégio de a gente estar na clínica, né? Assim, não tem. Não tem como a gente se dar conta sem estar no privilégio de estar ali na nossa atuação. A gente consegue dar conta disso sendo tocado nas nossas vidas, vendo Maraca, por um filme que a gente assiste, ou por, eu gosto do exemplo do Casa Nova, com o cheiro do perfume da ex-namorada, né? Assim, acho que tem várias coisas aqui que fazem que a gente acaba trazendo essa percepção, mas é nossa. A gente, como terapeutas clínicos, né, o reclinar, a gente tem o privilégio de escutar o que é ser tocado pelo outro, escutar o que é a percepção do outro. E isso diz de um lugar maravilhoso, que a gente consegue trazer isso para lugares muito endurecidos. Quando a gente fala, por exemplo, da vivência dessas garotas, é, eu só consigo ter a dimensão pelo que elas vão narrando, e que, por exemplo, transforma em sétima arte naquele filme. Eu, num espaço terapêutico, o tempo inteiro é quase como uma tela em branco ali. E vão trazendo personagens e eu vou tendo um olhar a partir daquilo. Aquilo que vai sendo colocado e o quanto que eu vou sendo tocada por cada uma daqueles aspectos. Isso aqui é com o tato, e aí o contato, e até onde que eu consigo ir, naquilo que diz respeito do outro. É muito feliz. Além da gente se debruçar e falar sobre aspectos, estou lá na pós de saúde, então vou trazer sobre isso, falar sobre saúde, né? É muito feliz a gente conseguir cada vez mais exercer o estar junto ao outro, pela demanda que vai sendo trazida. O livro, o filme, olhar para o Maracanã, nos volta ao que é existencial, o que é estar junto, né? Já trago uma pergunta da Sara, tá? Eu vi que tinha uma pergunta da Sara e Isso, continuo falando. isso, acabei de escrever para ela, que eu já trago a pergunta. Ela foi muito sincera, ela disse, eu não vou abrir a câmera porque eu estou fazendo comida. Aí eu pergunto, não vai oferecer, não? Continua. Sara, o Tem que você uma está pergunta, cozinhando? Conta pra gente. agora eu fiquei curiosa, agora eu fiquei com fome. Mas vamos lá, meia-noite e meia, né, quase. Tutu. Ó, Tutu. tofu, tofu é Tutu. saudável. Continuarei então. Tem uma pergunta. Como vocês acham que é o papel do pai para cada uma das irmãs?
eu vejo que ele tinha bastante expectativa nas meninas. E, por um lado, teve uma frustração porque a Sara não queria seguir com o sonho dele das Olimpíadas. Mas a outra irmã não só quis, mas passou a ser o sonho dela também. Eu vou deixar a Marina responder, depois eu vou trazer um negócio que eu já ia trazer antes. Que bom que a Sara fez essa pergunta. É, acho que aqui tem. Eu vou para um outro Nossa, caminho aí. O Alex e a Sara agora vão ficar trocando receita pelo chat, Receita de então. tofu. Achei. Eu vou para um outro caminho. Do que eu tava falando. Sabe que eu acho que é uma coisa muito legal e a gente é privilegiado quando a gente está escutando a narrativa de algo que aconteceu ou uma expectativa da pessoa, né? Quando a gente fala, a gente tem um comprometimento com algo que foi e a forma como que a gente está trazendo isso, e aqui né, não é só o verbal, ou a gente tem aquilo que ainda não é e a gente está se projetando do lugar, a gente se posiciona, né? Meu sentido é este. O pai quando ele fala sobre a relação, ele está trazendo a expectativa e o que que ele vai diferenciando uma relação de uma e de outra. Quando a gente abre um livro ou quando a gente vê um filme, mesmo não sendo o final da história, a gente tem ali o percorrer de uma narrativa que para até ali. Então a gente consegue fazer pelo filme algo que é ver esse pai e ver as relações do que foi a expectativa com cada uma delas. E aí até conseguir aproximar a compreensão que ele teve para uma foi da frustração, a compreensão que ele teve para outra é que ela conseguiu fazer o ciclo do que ele esperava, até ali, né? Até aquela cena final, para quem não viu, ele está ali na praia, caminhando e parece que ali tem uma realização do estar numa Olimpíada, pá, cada uma da sua maneira. Mas aqui, com o livro, com o filme, a gente consegue ver tudo isso. Na terapia, isso acontece de um outro lugar. Vamos pensar? A gente poderia ser terapeutas de qualquer uma das irmãs e deste pai. E provavelmente a relação da figura desse pai, na narrativa de cada uma delas, vinha de um lugar delas, pintados da forma como que tem entendimento, assim como esse pai. Tudo isso para a gente trazer aqui na minha impressão, vendo o filme e me dando direito de não ser a terapeuta que estou ali na relação do setting terapêutico com cada um deles, seja o setting como for, é, eu tenho a impressão que, de uma certa forma, o estar nas Olimpíadas diz para esse pai como em muitos casos de pai, de uma relação de projeto, de um projeto de, olha só, fui eu que fiz. Eu sou técnico, eu sou pai, é quase como que o nadar fosse dele, do sentido Mas, dele. além disso, ele foi atleta olímpico. Foi Não, ele nadou pela Síria, ele não foi olímpico. isso, E aí ele isso. teve que sair por causa do treinamento, né? Por causa do exército. É um sonho Então, frustrado dele, de certa forma, né? e como que é isso trazer para as filhas? O que que é ser realizado naquilo que ele gostaria para ele pelo outro? E aí, por exemplo, já pensou ser terapeuta dessa pessoa? Tem um grande amigo que ele é publicitário, que ele fala assim, nossa, eu encontro pessoas na rua, eu fico imaginando qual que é a história dela, não sei nada. Mas eu cruzo, eu fico imaginando qual que é a história dela. Eu conversei com ele esses dias, eu estava falando justamente isso. Eu não. Eu escuto uma história, eu fico imaginando como que seria atender essa pessoa, né? Então, assim, o que que seria um projeto terapêutico com esse pai? Qual que seria a queixa? Qual que seria, por exemplo, a demanda que ia trazer? O que que é ser realizado por uma filha? Ok, era chegar nas Olimpíadas, é o seu técnico. Isso, como que entra na história dele? Não sei se chega ali no que a Sarah tá colocando.
O que eu acho que às vezes a gente pode não correr o risco em fenomenologia é de trazer quase assim. Esse pai esperava, isso era não sei o quê, então ele está frustrado, então para esse ele está realizado, então é isso aqui o tempo inteiro a gente tem que olhar hermeneuticamente, pedindo licença, para o lugar onde que aquilo se encontra para cada um. É olhar o fenômeno e a partir do momento que ele vai se fechar, é isso, esse pai ficou uma pessoa frustrada pela filha, é imediatamente assim, pode ser, mas o que que é para ele? E reabrir a questão o tempo inteiro em um questionamento, até para dar voz para aquilo ir sendo de diferentes formas. Eu ia arriscar a resposta por outro lado. Eu ia falar isso, por favor, querem responder isso pelos lugares onde vocês se sintam é, Por outro mais lado. acolhidos? E aí eu pensando, né, o quanto isso, esse ser, né, ser olímpico, representar o país, é algo que vem de herança numa proto-história, numa história, né, pregressa ao nascimento do pai, né, em relação a pegar a referência das meninas, do pai, né? Então é lógico que a gente quando cresce numa família, a gente tem toda essa influência familiar, né? Muitos de nós, como eu, nos rebelamos na adolescência e fala, não quero fazer engenharia civil, vou fazer psicologia, né? É, mas eu acho que vai muito do quanto que. Aí eu estava lembrando do conto que eu gosto muito, do livro de coletâneas do Sartre, do Muro, que é o conto A Infância de um Chefe, né? Salvo aqui, né? Porque na Infância do Chefe, para quem já leu aqui, vai falar, poxa, Thaís, mas você está falando do projeto de nazista. Salvo, né? Que projeto do Luciano, cara, e eu já spoilei para quem não leu, né? Né? Que vai para ruim, e aí tem todo um. Desculpa, eu não vou entrar nisso porque eu não estou dando aula aqui, né? Mas, enfim, o quanto que esse projeto dos pais, ele nos perpassa, né? Eu ouvi da minha mãe a minha vida inteira, e vocês também, né? Ah, eu nunca consegui terminar a faculdade, quero que você termine, né? E tal. E a diferença de cada irmã na assunção ou rejeição desse projeto, né? A mais nova, ela não fez obrigada, né? Ela levou, ela recebeu essa influência do pai, mas em algum momento ela escolheu isso para ela. Escolheu seguir esse projeto, né? Tanto que ela não consegue ficar parada, ela não consegue não treinar, né? Aquilo já é algo que ela escolheu como projeto, que escolheu como sentido da vida dela, né? Enquanto para outra não. E tem um momento, tem uma cena que ela fala muito diretamente, que é quando ela fala que vai voltar para a Grécia, que ela vai voltar para as Lesbos para ajudar os refugiados. E aí a outra que a gente esqueceu o nome, que é a mais importante do filme, mas enfim, ai que a gente esqueceu o nome, fala, né? Mas, poxa, você não vai nadar, você não vai vir para as Olimpíadas comigo, porque ela já tinha desistido de voltar a nadar. Você já não vai vir para as Olimpíadas comigo? Ela falou assim, poxa, eu vejo a tua relação com a natação, eu acho lindo, mas eu nunca tinha achado algo que fizesse isso comigo. É algo que me apaixonasse tanto. E agora, sim, né? Agora algo me toca de uma forma diferente, né? Embora seja um projeto do pai, né? Que ambas sejam olímpicas, a assunção ou rejeição desse projeto para si, né? Eu acho que vai muito por aí, e aí, né? Isso daí vai, né, dos gostos, vai, né? Enfim, de todos esses caracteres que fazem com que, mesmo sendo irmãs, elas não sejam a mesma pessoa, né? Que fazem do sujeito singular, né? O Usra, isso, Ariel, obrigado, obrigado. Aliás, eu fiquei com uma curiosidade, já que ele lembra do nome, ele deve saber o que acontece. A irmã é presa. E eu lembro quando eu vi o filme pela primeira vez, eu ia pesquisar isso, não pesquisei hoje, não pesquisei de novo.
Será que ela foi solta? Porque tinham falado lá que se ela fosse condenada, ela ia ficar 20 anos presa, né? Alguém sabe o que que aconteceu? Alguém Viva com essa pesquisou angústia isso? aí. Viva com essa angústia. Não. Mas, enfim, não sei se eu consegui contemplar o que a Sara perguntou, né? Mas me lembrou muito isso. Acho que tem uma outra coisa também, que é assim, na verdade, eu ia falar isso já antes da pergunta, né? Mas assim, tem um outro aspecto que o filme convida a gente a refletir sobre as características da nossa sociedade, do nosso tempo, que é essa questão da sociedade dos vencedores, né? Só vale a sua vida se você for o primeiro. Se você nadar, você não adianta só você nadar, você tem que ser olímpico e tem que ter o melhor tempo, e só assim a sua vida faz sentido. Não. Calma aí, vamos dar três passos para trás aí e exatamente, né, reforçando o que eu tinha falado antes, né? A gente tem outras possibilidades de viver, né? A gente pode nadar porque gosta de nadar, porque, enfim, é bom para a saúde, vários motivos, né? O que não significa dizer que a gente tem que ficar na busca incessante por ser um profissional da natação, ser o melhor, porque esse tipo de mecanismo também é alguma coisa que tem a ver aí com uma saúde mental mais fragilizada, né? Fragiliza, né? Não só a saúde mental, mas também, a gente estava falando antes, né? O corpo também, né? Então, assim, a gente vê a vida de um atleta de alto rendimento não tem nada a ver com saúde, assim. É, enfim, é claro que varia de pessoa para pessoa, né? Da maneira como vai cuidar do corpo ali, mas é uma vida com dores, né? Faz parte dessa vida. Enfim, é muito possível que tenha problema de, sei lá, artrite, artrose e outras coisas, né? Coluna, depois que acaba, né? Muitos atletas têm problema depois quando se aposenta com peso, porque está acostumado com uma certa carga de trabalho e aí não tem mais, aí como é que se readapta a isso? Porque tem que se reinventar, né? Enfim, então assim, mas o aspecto que eu queria falar é essa questão da sociedade que, olha, sempre tem que ser primeiro lugar, sempre tem que ser na disputa com o outro, né? E não necessariamente. E aí, de novo, né? Perdão. As duas trajetórias das irmãs mostram isso também, né? Quer dizer, aquela irmã que deixou a natação para poder fazer alguma coisa pelo coletivo, pela sociedade, pelo país dela, né? Enfim, então não é que a gente tem o tempo inteiro que se relacionar com o outro na medida da competição, né? Pode ter cooperação, pode ter solidariedade, para a gente citar Sartre de novo, pode ter reciprocidade, diante dessa serialidade da vida do capitalismo, né? Esse sujeito automático que tem que fazer sempre tudo igual, tem que comer, tem que acordar, tem que trabalhar para poder ter a condição de novo ir ali comprar aquela mercadoria, se fazer com mercadoria, né? E sempre dentro dessa lógica, fazendo, refazendo essa retroalimentação da sociedade do capital, né? Então, dentro dessa sociedade, mesmo dentro dela, é possível ter outras formas de existência possíveis, né? Que fugindo, ou que pelo menos um pouco tentem fugir, né, dessa lógica da reprodução, da produção de mercadoria, né? Então, acho que isso é um aspecto interessante também para a gente trazer do nosso cotidiano, do nosso tempo, né? Eu atendi uma menina, não posso falar muitos detalhes, mas é originária de um país ex-União Soviética, né? E a gente sabe que, né, eles colocam muito valor nas Olimpíadas, né, nos esportes, especialmente ginástica, né? E ela era ginasta e ela falava, e ela teve um acidente, não pôde continuar, muito jovem, né? E ela falava, nossa, antes da escola eu ia para academia, eu fazia os percursos durante 2 horas, eu saía da escola, eu ainda treinava 3, 4 horas por dia. Aquilo era o centro do meu mundo. Tudo que eu queria era poder chegar na honra.
de ser uma atleta olímpica. E o que que eu faço no momento que o meu corpo já não dá? Né? Porque a gente falou, eu trouxe o que que eu faço quando a cabeça já não dá, né? Com o exemplo do tenista e da outra ginasta, né? Mas o que que eu faço quando o corpo já não dá? Né? E eles, exatamente, né, por tá, propensos a acidentes ou por dor crônica, e a Nina também trabalha bastante com isso, né? É, não posso mais. Eu dediquei toda, porque tem uma disciplina, a gente sabe que é puxado, né? Não é você fazer aula de ginástica 2 vezes por semana, né? É todo santo dia aquela rotina, né? E campeonato, e viagem, não sei o quê, e aquilo. E aí, o que que eu faço quando eu já não posso? Que é forte, é forte também. Eu acho que o que é bonito a gente ver isso acontecer com a, eu vou abrir aqui porque o Ariel disse o nome, né? Usra, não sei se é Ra ou Ra, mas enfim, né? Que ela podia ter desistido, né? Mas ao mesmo tempo é essa disciplina. E tem uma hora que acho que é o treinador alemão dela. Ela fala para ele: Ah, mas eu soube que você que também queria ser olímpico, você não conseguiu, por quê? Falta de talento ou falta de disciplina? Uma coisa assim, né? E aí ele fica meio assim, porque a gente vê que ela tem essa disciplina, ela gosta, ela vai atrás, ela podia ter ficado que nem a irmã dela nesse primeiro momento já de balada, né? Que ela fala, joga na cara da irmã dela um monte de vezes que ela tá só de balada. É, Vai, Nena. então, dei uma parada aqui, né? Buguei. Mas, assim, é dela, né? Assim, é o treinar, é o dela, é ela. Assim, é, a rotina de 3, 4 horas. Eu tenho, assim, adolescentes, eu fico impressionada. Que é o seguinte, eles têm dias que, agora, nono ano, tem uma carga maior de aulas e tal. Então, assim, eles, até uma certa idade, eles treinam à tarde 2, 3 horas, né, na natação. E depois eles têm que ter um volume maior de treino que não cabe nas 2, 3 horas da tarde, que é de segunda a sábado, com um break que é o domingo. Eles têm que fazer o treino duplo. A escola começa às 7 horas da manhã, tem uma série de crianças que está às 5 horas da manhã, em uma piscina em um clube em São Paulo, nadando, e vão para a escola às 7 horas da manhã, e depois voltam para o treino mais para 3, 4 horas. Faz um sentido ali, pela expectativa dos pais, mas assim, faz um sentido. O momento que deixa de fazer sentido, aí eu acho que começa a entrar justamente esses fatores de risco que eu vou chamar aqui, de por que que eu tô fazendo isso, qual que é, assim, já não me pertence mais isso. E aqui tem uma coisa interessante. Além de ser a gente olhar e ter toda uma análise crítica com o que a gente está fazendo nos nossos tempos, é se a pessoa quer fazer aquilo, né? A gente pode olhar e falar assim, olha o absurdo para se tornar um Phelps. Mas faz sentido isso? Se eu deixa de ter o sentido para aquela pessoa, como que é estar nessa realidade? Isso aqui que é uma coisa que, voltando lá na pergunta da Sara, que eu acho que acaba sendo mais central quando a gente tem um olhar fenomenológico. Ir para a compreensão do que se apresenta naquele fenômeno. No nosso caso, como terapeutas, psicólogos,
naquela existência. E aí eu tenho que olhar os aspectos existenciais de cada um. E o que a Thaís coloca é justamente isso. Poxa, seu olhar é um absurdo. Agora vamos olhar esse absurdo dentro da existência daquela pessoa. Você está disposto a que tipo de absurdo? E muitas vezes, talvez, mesmo você estando disposto, você não vai ser olímpico. Como fica isso? Imagina, num contexto Brasil, com 17, 18 anos, em escolas, todo mundo falando de vestibular e você pensando nas Olimpíadas. E outra, se não entrar numa, tem que esperar 4 anos, se não entrar na outra, já não pode mais nunca mais. E o que que você fez de todos os dias acordando às 5 horas da manhã? Né? Pelo menos um dia e fazer uma escola que é basicamente você não conseguir estudar. É você estar na aula. Se às 7 horas da manhã, quando eu era estudante, já era um parto assistir as primeiras aulas, imagina depois de você pegar 1 hora de piscina e ir para a escola às 7 horas da manhã, sendo um adolescente, que é basicamente um bicho de preguiça de ser humano. Tem uma entrevista do Kobe Bryant que a jornalista falou assim para ele, perguntou, né? Tem alguns atletas que não gostam de perder e tem alguns atletas que gostam de vencer. Qual você é, né? Você não gosta de perder ou você gosta de vencer? Aí ele falou assim, olha, nenhum dos dois, porque se você ficar em um ou outro, você vai ficar com medo, né, de perder, né? De não conseguir performar. E a resposta que ele dá é o seguinte: olha, eu jogo para aprender a cada lance, a cada momento, porque isso faz com que eu esteja a cada instante naquele momento e não antecipando uma possível vitória, perdão, vitória ou derrota, né? Então, ou seja, é, a perspectiva que ele coloca ali, né, é assim, olha, eu tenho que estar naquele momento ali e tentando fazer uma melhor e aprendendo com aquilo para fazer melhor ainda. O resultado é o que menos importa. E aí, Uhum. nesse sentido, eu acho que tem a ver um pouco com o que vocês estavam colocando agora, né? O que que faz com aqueles 4, 5 anos, sei lá, 5 horas por dia, nadando, todo esse esforço, né? Depende também da maneira como você está enxergando, né? Esse processo todo de preparação, né? Você está enxergando isso como um processo de mortificação, né? Ou você está realmente vivendo aquilo porque faz sentido para você, né? Ou só vai fazer sentido se vier a vitória, se vier a possibilidade da Olimpíada, né? Que a gente está comentando, né? Então, acho que tem que considerar também esse aspecto, né? Da visão sobre a coisa em si. Acabou que eu nem perguntei para o pessoal que está na sala se alguém já tinha visto o filme antes da nossa sugestão e recomendação para a sessão de hoje. Mas aí pergunta aí, fala pro pessoal levantar a mão, né? O pessoal não vai falar mesmo? Então, Uhum. levanta a mão Mas aí, eu quem tô já. aqui para ouvir a gente. Quem já tinha visto antes? Ah, Maria de. Não, o que é Maria? Ah, ó, a Luísa já tinha visto. Nunca Maria vi, então não tinha. Oi? nunca tinha visto. Ai, gostou? Adorei. Muito bem. Ó, o Matheus disse que também já tinha visto. A Sara também não tinha visto. Então foi uma boa recomendação. É, vou aqui, Thaís. Acho que aqui tem uma coisa muito legal e quando a gente consegue pegar e olhar a prática da filologia existencial,
em outros contextos que não é aquela clínica tradicional, né? Que a gente tem quase uma fundamentação muito do que é o método da fenomenologia quando eu estou junto com o outro, né? Então, assim, que escuta, olhar aquele fenômeno. Um passo muito importante que eu vejo nesses últimos anos sendo dado é a gente conseguir ter um entendimento cada vez maior da compreensão do que é fazer uma atuação da psicologia fenomenológica existencial em outros lugares que eu vou chamar no mundo das ciências naturais, né? Quando a gente está nos nossos consultórios virtual ou na nossa sala, a pessoa vem e a gente olha a partir de uma licença desse mundo das ciências naturais que falam de causa e consequência o tempo inteiro. A gente consegue estar quase salvaguardado em poder falar de outros lugares que não é totalizantes. É estar com a pessoa. Um grande desafio que eu vejo daqui para frente para a fenomenologia e aos passos que estão sendo dados é a gente falar sobre isso em contextos da fenomenologia, estando nesse mundo tão totalizante das ciências naturais. Quando eu vou para trabalhar com o universo do esporte, movimento e performance, vamos colocar assim, aqui, aqui o tempo inteiro quase que me puxam para o lugar do desempenho. E tudo bem. Só que a gente tem um problema quando a gente só olha para o desempenho, que esse performar tem que ter uma pessoa ali. E essa pessoa vem com uma existência. Não é simplesmente o corpo banhando numa água, né? É todo um lugar de um garoto que começa com 15 anos, está na primeira Olimpíada dele, e ele chegar numa hora e falar o seguinte: olha, chega, com 20 e poucos anos, depois de ganhar tudo e mais um pouco, né? Nunca mais vai ter um Phelps. Não é porque ele é essencial, nada, tudo e mais um pouco. É porque aquela história pertence a ele. E aqui que é o legal do nosso trabalho. É justamente a gente colocar essa expertise que por anos a gente só tinha uma licença para atuar fora do mundo, dos nossos consultórios, para agora um mundo que chama cada vez mais a gente olhar para os aspectos de saúde muito mais do que adoecimento. E aí, o que eu acho muito legal quando a gente está falando na pós de saúde aqui no CAF, né? É a gente conseguir fazer essa clínica ampliada em coisas que a gente perdeu completamente o referencial, que é qualidade de vida e bem-estar, que é o mundo pós-pandemia, que não é só o adoecimento, que é a gente olhar que não dá mais para falar sobre loucura de forma nenhuma, nem depois de reforma psiquiátrica, porque não tem mais parâmetros de sintomatologia que dá conta da gente fechar um quadro, apesar de a gente precisar disso, né? É um pouco a proposta. Acho que semana que vem, nessa hora, a gente vai estar falando, né, Thaís? Exatamente isso. Adiantei uma semana. Pronto. Uma semana para lançamento da turma. Ai, meu Deus. Não sei se eu estou preparada para isso. Tem que comprar roupa, não tem roupa para esse evento. Brincadeira, gente. Amanhã você dá conta disso, do que roupa você Agora vai. eu vou para Captar. Lá na Captar tem loja e tal. É isso. Mas é isso. É isso. Foi bom também a gente, né, lembrar. Semana que vem a gente está trazendo essas discussões para a pauta com a próxima turma. É, e aí eu queria, né, agradecer a participação das pessoas por escrito. Gostaria que fosse por microfone. A Maria ainda abriu o microfone e me fez feliz. Fez. Mas eu espero que mês que vem a Sara não esteja fazendo fufu na hora do no cinema, né?
e tal, e pá, né? Coisas assim. Agradecer a Marina pela disposição, né? A gente, além de amigas, a gente é parceira em vários projetinhos aí bem legais. O Alex, que também me acompanha bastante, né? E agora vai ser comigo o coordenador ele vai ser o coordenador discente da próxima turma de SAR, né? Convidar vocês para o mês que vem. Eu só fechei já a agenda aqui, só para confirmar. Mas é normalmente terceira quinta-feira do mês. E vamos lá, dia 23 de maio, né? Voltar eu e um amigo meu que estuda, é muito engraçado falar, filosofia vegetal e ética ambiental e essas coisas assim. E a gente vai estar discutindo o filme Leave the World Behind, The World We Leave Behind, Leave the World Behind, Leave the World Behind em inglês. Em português é O Mundo que eu deixei para trás, Alex. E, cara, não lembro. É aquele da Netflix, da Julia Roberts? É, Mundo bombado, depois. O Mundo Depois de Nós? Não sei, posso até confundir. algo assim. Eu vou ver aqui no IMDb. Mas já virou meio que uma tradição na Netflix, né? Final de ano, ter filme de fim do mundo. É, e esse filme, desde que eu vi, Leave the World Behind, ou em português, desde que eu vi, eu virei assim, não, vai ter que entrar para o próximo semestre no cinema. É, não sei se o Mundo Depois de Nós, isso. Eu não sei se vocês viram, mas se não viram, vejam, né? Vejam. E aí eu vou chamar, sim, todo mundo para abrir a câmera de novo, porque eu sou dessas pessoas, tá? Eu acabo aceitando as pessoas que não abrem, sim, porque eu tenho um bom coração. Mas é tão mais legal quando vocês podem abrir o microfone, podem conversar com a gente. É, o formato aqui do projeto é ser mais um debate do que a aula, né? A gente poder fazer essa articulação da filosofia e da psicologia com a sétima arte. Então, fica assim, encarecidamente, aquela que está ligando de mim, ela a próxima vez vai abrir a câmera. Eu tô ligada que ela vai abrir a câmera. Que ela vai ver se eu vou ficar até bonita a Thaís me elogiar. E é isso aí, gente. Fica o convite, eu vou deixar a Marina se despedir. Eu já falei demais. Obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui. Eu tenho uma sugestão para o próximo filme, quando você me chamar de novo para falar, que não vai ser sobre esporte. Daí eu te conto um pouquinho, mas já está na ponta da língua. Eu já falei sobre saúde, agora estou falando de esporte, mas na próxima eu já tenho aqui um próximo. Ready? We have a home. Swimming is home.